certo? Tenho dois tipos de fonte de luz, certo? A fonte de luz primária e vou ter a fonte de luz do tipo secundária. Então, dentro das fontes de luz, vamos trabalhar primeiramente com as primárias. Fontes de luz primárias. Certo? Elas emitem a luz de fato. E as fontes de luz primárias, elas podem ser divididas em incandescentes. Então está aqui uma das divisões, fonte de luz primária, só para ficar claro, certo? É que ela mesma está mandando a luz para fora, certo? Ela mesma está iluminando alguma coisa. Isso é uma fonte de luz primária. Fonte de luz secundária é aquela que recebe a luz e é capaz de propagar ela, é capaz de refletir ela. E aqui já vale uma reflexão importante. Você, anjo de luz, você que ouve isso todo momento, você é uma fonte de luz, você é uma fonte de luz primária, você é uma fonte de luz do tipo secundária? Pergunta que te faço é essa. Você está sendo chamado de um anjo de luz nesse momento. Você é uma fonte de luz primária ou uma fonte de luz secundária? Certo? Você é uma fonte de luz secundária. Certo? Eu só consigo enxergar você. Você só está me vendo nesse momento porque eu estou refletindo uma luz que chega até mim. Se eu não refletisse essa luz que chega até mim, você não me veria. Certo? Não teria como fisicamente você estar me vendo. Eu já vou falar sobre isso na sequência. Então não vem com esse papo não. Você reflete luz. Você é uma luz, pode até ser, mas na física você não pode ser uma luz. Você é apenas um refletor da luz para que alguém possa te ver. Beleza? Então tem as fontes de luz, as incandescentes e tem as chamadas luminescentes. Incandescentes e luminescentes. Está aqui, certo? Incandescente, o nome ajuda, certo? São fontes que emitem uma luz própria, certo? Então são chamadas de fontes de luz primárias, certo? Mas elas precisam de calor. Elas emitem luz quando elas são submetidas ou quando elas emanam calor pra caramba. Então a incandescente, ela emite luz. Incandescentes, plural, vamos colocar um emitem, senão eu apanho. Elas emitem luz com calor. Certo? Elas emitem luz com calor. As incandescentes estão nesse sentido aqui, certo? E as luminescentes, elas também emitem luz com calor, só que numa temperatura bem baixa. Certo? Então, as luminescentes, elas, vamos colocar assim, emitem luz, só que com pouco calor. Por exemplo, as lâmpadas que vinham antigamente, nem tão antigamente, porque eu não estou tão velho também. Certo? As lâmpadas que tinham tempo atrás, que eram aquelas lâmpadas que tinham um bulbo, certo? Tinha um bulbo de vidro. E dentro, ela tinha um filamentinho de metal. Certo? Tinha um filamento lá dentro, certo? Então, quando você ligava uma corrente elétrica nela, a corrente elétrica passava por esse camaradinha, passava por ele aqui no meio, e quando passava por ele, ele esquentava pra caramba. E ele esquentava e esse calor gerava a luz para você iluminar o ambiente. Tanto que quem algum dia já tentou trocar uma lâmpada dessa por ela ter queimado, ou simplesmente na hora que ela queimou, você vai lá e meteu a mão, você praticamente sentiu um queimadinho nos dedos, certo? Porque são fontes de luz do tipo incandescentes. Imagine agora, por exemplo, nesse estúdio que eu estou aqui, cheio de iluminação em volta de mim, se eu tivesse somente lâmpadas incandescentes ligadas, certo? Eu com certeza estaria suando aqui na frente, certo? Porque a lâmpada incandescente de um lado, de outro, de cima, de todos os lados. As lâmpadas que vêm hoje para a gente, elas gastam menos energia, porque não depende dessa resistência que tem aqui no meio, certo? Não depende disso. E elas entram na classe das luzes chamadas de luminescentes, certo? Que elas podem ser as luminescentes do tipo fluorescentes, ainda por cima, ou fosforescentes. Qual é a grande diferença que eu tenho dentro das luminescentes e lâmpadas fluorescentes? Certo? As lâmpadas fluorescentes, que são a geração anterior às que nós temos hoje nós trabalhamos muito com a geração do LED, certo? Então a geração anterior ao LED tinha as lâmpadas fluorescentes, e antes das fluorescentes eram as incandescentes, e antes da incandescente que você conhece também, vale a pena lembrar disso daqui,
Antes da incandescente que você talvez conheça, que é essa lâmpadazinha que tem o filamento no meio, certo? As outras fontes de iluminação antes da energia elétrica também eram incandescentes, certo? O lampião, certo? A lamparina, certo? Onde tinha uma chama, basicamente como uma vela acesa, queimando o tempo todo e iluminando o ambiente. Tudo era incandescente. Agora que nós estamos vivendo esse momento do luminescente. Então, dentro do luminescente existem a iluminação fluorescente e fosforescente. Vou colocar a definição aqui e eu vou te dar um exemplo de cada, você vai ver que é fácil pra caramba de lembrar disso daqui. Então, as lâmpadas fluorescentes. Então, quando a fonte cessa, a iluminação também cessa. Agora, na fosforescente, quando a fonte cessa, a iluminação continua. Vamos pegar dois exemplos aqui para você entender. Primeiro deles, lâmpada fluorescente, certo? Uma lâmpada fluorescente, o nome ajuda, certo? Está aqui dentro. Uma lâmpada fluorescente é aquela que você vai lá, bate o dedo na tomada, ela acende. Quase que instantaneamente, certo? Bate o dedo na tomada, ela acende. Quando você vai lá e bate de novo para desligar, ela para, certo? Lâmpada fluorescente, olha o que está escrito na definição. Quando a fonte cessa, ou seja, quando eu corto a corrente elétrica da tomada, quando eu vou lá e desligo ela, a iluminação também cessa, ou seja, ela para de fornecer luz para mim. A fosforescente diz o seguinte, quando a fonte cessa, a iluminação continua. Um exemplo disso são os interruptores que ficam brilhando no escuro. É muito utilizado em quartos hoje em dia de criança. Certo? Quarto de criança aí, tem alguns de adulto também, tá bom? Que deixam aquele disjuntor no cantinho para a criança saber se ela precisar levantar à noite, onde ela tem que bater o dedo na tomada para acender a luz. Certo? Então, a fosforescente, durante o dia, não precisa ser uma ação direta do sol, somente a claridade, já chegam alguns raios solares até ela, certo? Ela absorve energia. Ou mesmo a energia que é emanada, certo? Então ela absorve essa energia e fica retida. E durante o dia, como a iluminação externa é maior, ela não tem a sensação de estar brilhando. Só que à noite, quando a fonte cessa, nesse caso, o Sol não é desligado, certo? Somente o movimento da Terra, o movimento de rotação da Terra, faz com que a Terra gire e não receba mais a iluminação direta do Sol. Então, nesse ponto que fica escuro, ou seja, que não entra a iluminação solar, então a fonte cessa, para de fornecer energia para ela, mas toda a energia que ela absorveu, ela vai começar a liberar devagarinho. E essa energia que é liberada devagarinho é que eu consigo enxergar essa tomada à noite. Um exemplo disso também é ponteiro de relógio. Tá bom? Um relógio como esse que estou usando, por exemplo, durante o dia, se ele ficar exposto à iluminação do sol, eu não percebo nada nele. Agora, à noite, a partir do momento que o sol vai embora, eu vejo que o ponteiro continua brilhando até algumas horas da noite. Não dura a noite toda não, mas até algumas horas da noite ele fica brilhando. Por que ele fica brilhando? Porque toda a energia que ele recebeu, ele absorveu. A partir do momento que a luz foi embora, ele vai continuar brilhando. Mais um exemplo disso que eu posso te dar também é com relação às placas de trânsito. Certo? A placa de trânsito, você não percebe ela bonitona brilhando durante o dia. Você só vê que ela tem uma coloração lá amarela, branca, branco com vermelho. Tem a sinalização dependendo da placa, certo? Mas à noite, certo? Quando você bate com o farol direto nela, você vê que ela brilha um pouquinho mais. Certo? Uma parte porque ela reflete a luz, certo? Segundo, certo? Porque ela também é revestida com um material fluorescente, que é utilizado na tinta do asfalto. Certo? A tinta que separa a faixinha amarela, a faixinha branca, dentro dessa tinta vai um material fluorescente. Certo? Para que quando você passe com o carro à noite, que a luz bata nele, ele comece a brilhar mais. Só que a partir do momento que passa o carro, que a iluminação deixa de bater nessa tinta, ela para de brilhar. É só você fazer o teste, se você não estiver dirigindo, obviamente. Certo? Você olhar de frente à estrada, você vai ver que está lá brilhando as faixas, onde tem. Está lá brilhando todas as faixas, e se você virar para trás, ela não está mais brilhando. E ela não está mais brilhando, porque a energia já foi cessada e a iluminação também parou. O detalhe disso daqui faz uma relação linda com a química, faz uma relação maravilhosa dentro de um modelo atômico chamado do modelo atômico de Bohr. A relação do fluorescente e do fosforescente. Então tudo está relacionado à energia.